O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ouvi a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, vejam que bonito, nessa semana o Senhor nos contava, no Evangelho ainda de 2 dias atrás, nos contava a parábola do semeador. E agora ele, reunido com um pequeno grupo dos seus discípulos, ele explica essa parábola. Ele como que faz o sermão, né? Conta a história e aí já faz a atualização do que é cada realidade, a semente, o caminho, o terreno pedregoso, o solo fértil, os espinhos, enfim, tudo aquilo. Essa explicação do Senhor nos faz lembrar que quando tudo foi criado, Deus criou todas as coisas e fez todas as coisas boas. Portanto, a terra sempre foi boa. E por fruto, da inconsequência do pecado, uma parte da terra tornou-se má, no sentido, em nós nasceu a corrupção, o desejo da ganância, a indiferença, a miséria humana. E é por isso que podemos aplicar nesse sentido também essa explicação do Evangelho de Nosso Senhor, e quero hoje destacar especialmente aquilo que nos fala em relação aos sofrimentos, aos espinhos. Por vezes, nós não somos essa terra de beira de caminho, dura, e enfim, coração tão duro, onde nada penetra. Por vezes também já não somos essa terra no meio das pedras, com pouca profundidade. Imagino que já estamos um pouco além. Mas o que nos ataca muitas vezes é essa terra que contém também as sementes do espinho. E ali, vejam que há uma bondade, portanto, pelo fato de que essa terra produz tanto a semente boa quanto a semente dos espinhos. A terra, portanto, já tem elementos de bondade, mas ainda falta garimpar estas sementes, enfim, lançar fora esses brotos dos espinhos. E é por isso que aqui podemos destacar uma atitude profundamente cristã, uma virtude humana chamada temperança. Muitas das vezes nós nos lançamos assim de modo voraz para as coisas, os bens materiais, os prazeres da carne, enfim, e tantas outras coisas que geram a sua consequência. E nem por julgar mal, ou enfim, às vezes meio assim inconsciente, vamos nos deixando levar pelas aparências, pelo apego desordenado aos bens e por aí adiante, e qualquer dificuldade nos desestrutura. É como que um espinho que vem e sufoca. Basta ver, por exemplo, em relação a esse tempo todo que estamos aí, vivendo em meio à pandemia. Tudo bem que é verdade, há um cuidado, há uma exigência que precisa sim de cuidado e delicadeza. Agora também há de se convir de que não se pode parar a vida, especialmente a vida na graça, ao ponto de fechar a igreja, não vamos mais sair de casa, e como é que ficamos? Um sufoco em função da saúde. E a salvação onde fica? Só para dizer um exemplo recente e tantos outros que aqui poderíamos colocar. Por que digo isso?
Porque por vezes nós vamos colocando em nós condições e necessidades especiais. Se eu não tiver isso, se eu não tiver aquilo, enfim, e quando temos queremos mais, ou ainda de repente quando temos e aí perdemos a estrutura humana. De repente alguém que tem bens e perde, declara falência, cai numa depressão profunda, porque às vezes estamos ainda cultivando muito a semente do espinho, sem perceber. Por isso nós hoje somos convidados a aplicar, tornar prática essa virtude, a temperança. Usar dos bens que passam para alcançar os bens que não passam, a glória do céu, a salvação. Que o Senhor não nos deixe faltar nada, é verdade. Pedimos o alimento de cada dia, como reza a oração de Jesus, o pão nosso, dai-nos hoje. Mas antes de tudo, dai-nos a graça da salvação, dai-nos a sua presença, a força dos sacramentos, isso nos basta. Que sejamos assim contentes com o pouco, com o necessário para existir. E assim certamente na simplicidade, no controle, no tempero, nessa temperança, no necessário para viver, bastará para que sejamos felizes. Que realmente, aí sim, a semente vai tornar-se uma verdadeira árvore e produzir muitos frutos, porque não estaremos desordenados, não estaremos apegados às coisas que facilmente nos destroem. Vamos, pois, pedir a Nossa Senhora, ela que gerou o bendito fruto no seu ventre, que nos ajude também a guardar com devida prudência, sermos comedidos em meio às coisas criadas, para que não venhamos a perder a nossa alma por causa das coisas que passam, que realmente alcancemos aquilo que não passa, Cristo nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.